Bom dia, estamos começando mais um episódio do EducaCast. Hoje estamos com a Ingrid Natália, tem curso em extensionista de cílios, tem ensino superior em gestão de da qualidade e também curso em meio design. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, você começa a perguntar? Começo. Vou começar perguntando o que te motivou a seguir na área de neurodesign. Obrigada. Bom, quero agradecer a oportunidade de vocês aqui, né, por tudo. Obrigada, Emily, por me chamar também. É motivo para mim de muita alegria realmente estar com vocês. Passei por todas essas fases, né, da escolha. É muito difícil, gera muita dúvida, mas a escola, ela é o âmbito principal, assim, que realmente a gente aprende muitas coisas que às vezes a gente acha que não vai usar lá na frente. Mas para mim foi essencial para escolher, né, a área que para muitos é uma pessoa que não deu certo na vida e aí escolheu a área, né, da beleza, por exemplo, né, ou por um hobby, mas na verdade não. Eu trilhei muitos caminhos para chegar aonde eu tô hoje. A área da beleza no Brasil, ela é a quarta maior do mundo, né, na verdade. O Brasil, ele é o país, né, que é o quarto do mundo que atua ali na área da beleza. Então, é um país que ele realmente investe nisso e está crescendo, né, a cada dia mais. Bom, antes de eu iniciar na área da beleza, até coloquei aí para vocês que eu fiz direito, né? Assim que eu saí, né, do ensino médio, eu já entrei na faculdade, mas entrei ainda com dúvidas, né? Era um sonho assim mais da minha mãe do que meu, né, de fazer direito. E eu falei, vamos lá, vamos ver como que é. Fiz o Enem, prestei o Enem, tive um bom desconto, foi muito importante para mim. E eu ia terminar a faculdade. Porém, na época, meu pai ele teve câncer. Então, emocionalmente falando, eu não estava, né, madura e também com o psicológico bem abalado para trilhar esse caminho do direito. Então, para mim, eu decidi encerrar, né, e começar na área que eu estava ali já atuando, que eu entrei na empresa que eu trabalhei, né, que eu coloquei direto com a Apple, quando eu tinha meus 18 anos. Então, eu já comecei a estudar aquilo que eu já estava atuando, né. Então, foi meu primeiro emprego e o único emprego registrado. Foram 5 anos aí, né, na área. E para mim foi muito importante, porque eu sempre soube dentro de mim que eu tinha muita facilidade em me comunicar com as pessoas, muita facilidade. Então, para mim chegar até a área da beleza foi muito importante isso, né? Eu sabia que eu ia cuidar de alguém, que eu ia ter esse fácil acesso de me comunicar. Então, foi muito importante para mim chegar também a passar por todos esses processos, assim, sabe? O direito me ensinou realmente a ter, assim, a consistência em estudar, porque o direito, ele precisa muito disso, né? Em ler, né? Muito. Então, foi muito bom para mim isso. A empresa me ensinou muito também a saber ser a minha própria líder, muitas das vezes, sabe? Me liderar, a gestão de qualidade direto com o cliente, como lidar com o cliente. Então, todos esses processos me fizeram chegar aonde eu cheguei. Fui para a área de cílios, né? Porque eu trabalhava também na empresa e também fazia, né, extensão de cílios. Então, eu uni os dois. Eu saía do meu trabalho e já atendia clientes. Minha mãe sempre teve também salão de beleza. Então, por isso que eu sempre estava ali no meio, nessa área. E, então, para mim, assim, foi muito bom. Eu tinha os dois. E aí veio a pandemia, né? A pandemia veio e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Né? Saí da empresa, foi necessário ter um corte muito alto lá. E aí foi onde eu fiquei firme com os cílios. Mas, ainda assim, foi bem difícil, porque o contato com as pessoas era muito difícil de ter, né, por conta do Covid. Então, eu falei, bom, eu era cliente de uma moça e ela falou, Ingrid, olha, eu estou dando cursos de unha e tal, e eu odiava, tá? Odiava, não queria fazer, achava péssimo, falava, meu Deus, lidar, né, assim, com isso, será que é uma profissão realmente, igual eu falei no começo, será que isso é uma profissão, é realmente algo que esporádico, assim, na minha vida?
Mas eu falei, vou arriscar, né? E fui. Eu acredito que o conhecimento nunca é demais. Todo conhecimento que a gente tem, né, na nossa vida, ele realmente é válido. E aí foi. E aí, menina do céu, eu amei, né? Comecei a me apaixonar pela profissão. Vi que eu transformava a autoestima das mulheres. Não era somente fazer as unhas, não. Eu realmente transformava pessoas ansiosas, que tinham muita ansiedade. Eram ali transformadas. É meio que a gente vira uma psicóloga delas, né? É engraçado, mas é verdade. A gente tá todo mês ali com a pessoa. Então, foi aí que eu cheguei realmente na área de neodesigner. E estou aí já fazem quase 5 anos, né? Nessa profissão que eu amo e que eu tenho certeza que vai ser ainda mais reconhecida, né, no Brasil. E já é muito reconhecida fora do Brasil. Acho que é isso. Falei bastante, né? Mas... Agora a gente quer saber quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira como nail designer. Eu acho que o meu maior desafio foi o que eu disse de ser reconhecida, né? A maioria das pessoas chegava em mim, mas você faz o quê, né? Com que você trabalha? Eu sou nail designer, mas com que você trabalha? Qual que é o seu emprego, né? Realmente. Então, assim, as pessoas não tinham essa visão. Depois que viram, né, que eu comecei a prosperar, conquistei minha casa, tudo através, né, das unhas. Então, começaram a ver de uma forma diferente. E o principal também, o meu maior desafio é mostrar que tudo aquilo que eu estudei, tanto em gestão, quanto até no direito também, eu mostrar para as pessoas que eu estava aplicando aquilo no meu negócio, né? Então, eu acredito que esse foi o meu maior desafio, sabe? E ainda é, muitas das vezes, né? Porque tem muita gente que não conhece ainda essa profissão. Não reconhece como uma profissão, né? Como você enxerga o impacto do seu trabalho na autoestima das suas clientes? Olha, eu falo que é uma mudança de dentro para fora, né? Não é uma mudança somente externa, não. É uma mudança... O autocuidado, ele faz parte, assim, de uma parte psicológica mesmo da pessoa, né? Tem mulheres que realmente se cuidam por fora, mas por dentro ainda estão muito machucadas, muito feridas. Então, pra mim, assim, é um cuidado que eu cuido delas de dentro pra fora, sabe? Eu não tô ali só por dinheiro, não. Eu tô ali por um propósito. Um propósito muito maior, né? De cuidar de mulheres que muitas das vezes querem ser, assim, valorizadas, né? Então, pra mim, assim, é o ponto-chave, é cuidar delas de dentro pra fora, sabe? Pra mim é um impacto muito grande, assim, na vida de uma mulher, né? Uhum. Como você avalia a sua evolução desde 2022? Acho que a palavra é maturidade, assim, sabe? Eu adquiri muita maturidade com as percas que eu tive, principalmente com a perca do meu pai, no processo que eu tava ali de escolha da minha vida, no processo de separação dos meus pais muito antes dele falecer. Enfim, eu acredito que foi um processo de maturidade para eu chegar onde eu cheguei hoje, sabe? E muitas das vezes, quando a gente é jovem, assim, a gente vai muito pela nossa... A gente vai muito pelo impulsionado, assim, sabe? Realmente viver, fazer... cria uma ansiedade dentro de nós. Eu acho que a maioria dos jovens hoje em dia é quase 90% ansiosos, né? Em viver o futuro, como vai ser, o medo do amanhã, né? Então, para mim, foi essencial viver todas as etapas da minha vida, mas de uma forma, assim, com amor mesmo, sabe? Tudo que eu fazia com amor. Mesmo que fosse um pouquinho, mesmo que fosse pouco ali, o que eu podia dar naquilo, mas eu fazia com amor e entendendo que tinha um propósito, né? Então, para mim, foi a maturidade e o propósito que assim, fez eu trilhar esse caminho, assim, né? Você já lidou com clientes que teve reações alérgicas? Olha, se você trabalhar da forma correta, com todas a Anvisa, né, realmente na sua mesa,
não tem como dar, né, reações alérgicas. Eu trabalho com produtos antialérgicos. Muito antes da cliente também fazer o procedimento comigo, nós temos uma ficha de anamnese para que ela preencha, para que eu veja se ela tem alguma dificuldade, se ela já tem alguma reação alérgica. Então, a cliente já me apresentando essas informações, eu já vou falar para ela se realmente ela está apta a fazer o procedimento ou não, né? Isso é muito importante também. Dentre as áreas de atuação em beleza, como os cílios e a unha que você atua, qual delas você mais se identifica e o porquê? Bom, eu acredito que as unhas eu me identifico muito, mas o meu maior propósito dentro dela é ensinar mulheres, né, também a entrar nessa profissão, sabe? As duas eu me identifico demais, mas eu vejo que eu tenho um chamado muito grande em liderar, em empreender. Eu acho que é isso, sabe? Dentro de mim, assim, tem esse chamado de empreendimento. Então, é por isso que eu sempre estou estudando, né? Sempre estou buscando conhecimento nessa área, assim, sabe? Eu estou atuando hoje, né, no funcional ali, no operacional, mas eu também estou atuando, né, na contabilidade, né, na área ali de gestão. Enfim, quando a gente investe em algo, quando a gente abre um negócio, é muito além de só fazer ali, né? Por isso que é muito importante o conhecimento, a gente adquirir o conhecimento. Então, pra mim, assim, os dois é bem importante, tanto empreender quanto tá ali, né, sendo operacional. Como a sua formação em gestão de qualidade influenciou sua atuação como profissional da beleza? Exatamente isso que eu falei. A gestão de qualidade, ela lida diretamente com o cliente, né? Como que eu posso oferecer todas as normas que o meu cliente ele pede, tudo aquilo que o meu cliente está esperando, né? Diante ali do meu trabalho. Então, a gestão de qualidade, ela realmente abriu o leque, assim, pra mim, sabe? Porque muitas pessoas entram na área da beleza sem o conhecimento de gestão. E realmente elas se frustram, né? Acabam se frustrando. Tipo, quebram, muitas das vezes ganham muito dinheiro, mas não sabe como fazer com esse dinheiro, porque não é só o lucro, né? Tem o líquido, a gente tem que saber o que a gente está gastando, no que a gente está investindo, o que entra, o que sai. Então, a gestão, para mim, foi muito importante, né? Eu fui minha própria gestora daí, né? Foi muito importante para mim isso, ainda é. Você já trabalhou na Foxconn. O que te levou a migrar do setor industrial, corporacional, para o ramo da beleza? Eu acredito que o setor industrial, ele é muito importante também. Para mim foi, né? Como eu disse, relacionamento com pessoas, ser liderada, né? Eu tive muito conhecimento ali que, além do meu curso, eu tive conhecimento operacional também. O meu cliente, que era Apple, era extremamente exigente, né? Vocês sabem, todo mundo aqui tem um iPhone, quer ter, né? Pelo menos. Mas, assim, era extremamente exigente. Então, foi muito importante. Mas, eu acredito que a maioria das pessoas que querem empreender é mais pela liberdade, né? De horários, né? Liberdade pra... Não é tanta liberdade assim também, tá, gente? Porque todo mundo acha que, né, vou folgar hoje. Não é bem assim. Acaba tendo mais responsabilidades. Mas eu acredito que você começa a se reconhecer ainda mais, sabe? Você começa a dar mais valor ainda por tudo aquilo que você está aplicando no seu tempo, no seu dia a dia, no seu trabalho. Porque, infelizmente, tem setores industriais que você não tem esse reconhecimento, né? Mas... eu acho que tudo é válido, né? Tanto o industrial quanto o empresarial, né? Você realmente ser gestor ali. De que forma você aplica o pensamento crítico e o criativo na criação de design das unhas? Hoje em dia, a maioria das mulheres, elas querem algo natural, porém diferente, né? Então, a minha área... eu atuo 100% assim na naturalidade. Eu quero realmente fazer umas unhas, mas que a pessoa olhe e fala assim, olha, não parece que é.
né? Porém, sempre eu olho também na personalidade da pessoa. Eu leio a pessoa, eu vejo, poxa, qual que é o seu nome mesmo? Maria Clara. Maria Clara. A Maria Clara, ela é delicada. Então, eu vou, né, fazer algo mais delicado nela. Vou oferecer serviços mais... decorações mais delicadas. Então eu vou ali buscando a personalidade da pessoa, sem tirar, né, ali a essência dela naquilo que eu vou aplicar, né, no procedimento. Você pode nos contar um exemplo prático de como a comunicação eficaz foi importante no atendimento às suas clientes? Eu acredito que assim, por exemplo, quando o cliente vem falar comigo, eu tenho que deixar sempre 100% claro, desde o meu WhatsApp, né, 100% claro de que eu estou já recepcionando ele, né? Hoje em dia o marketing, né, o marketing digital, o marketing, né, empresarial, a gente aprende muito isso também, que o primeiro contato com o cliente ele é muito importante. Então, desde o WhatsApp, eu já tenho um relacionamento ali com o meu cliente, do WhatsApp, do Instagram. Então, para mim, é muito importante já no WhatsApp eu esclarecer todas as dúvidas com o meu cliente. Desde como funciona a limpeza do meu espaço, os materiais, os meus EPIs, né, a questão das alergias. E o principal, né, que eu quero aquele meu cliente comigo todos os meses. Então, eu vou mostrar para ela a importância, né, de sempre fazer também as manutenções para não dar nenhum fungo, né, nenhuma reação naquela cliente. Então, a minha comunicação com elas é muito fácil, é muito leve quando eu faço isso já no meu WhatsApp. Ela chegando no meu espaço, eu trato ela realmente como ela realmente merece ser tratada, né? E eu sempre penso assim, como que eu quero ser tratada num lugar quando eu chego? É com a cara triste? É toda desarrumada, sem nenhum, né, nenhum uniforme, sabe? Realmente aí aquilo ali, a pessoa ela vai te olhar, ela não vai te olhar com uma forma profissional. Ela vai te olhar, tipo, realmente é uma amadora aí, entendeu? A gente vai fazer as unhas e é isso. Não, elas realmente me olham assim de uma forma diferente, sabe? Quando eu me porto como uma profissional, né? Igual vocês, quando vocês se colocam na posição que vocês têm ali como alunos, né? Os professores vão te olhar de uma forma diferente também. Então, assim, comigo sabe? Pretende fazer outros cursos de aperfeiçoamento na área da beleza? Sim, eu tenho muitos projetos dentro de mim, do meu coração, que já estão atuando, né? Eu tenho muita vontade de ter várias pessoas para trabalhar comigo, então, por esse motivo, ano que vem, né, se Deus quiser, já tá tudo encaminhado. Eu e meu esposo, a gente vai pro exterior, então lá eu vou buscar mais técnicas, vou buscar mais conhecimento e trazendo aí pro Brasil, né, tendências, técnicas para ensinar, porque eu acho que além de adquirir o conhecimento, eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente ensina, né? Essa professora, ela tá aí para dizer mais do que eu, quanto ela aprende ensinando, né? Então, para mim, o ponto-chave da minha carreira nesse momento é esse. Você tem vontade de passar seu conhecimento e experiência adiante, dando aulas para outras mulheres ou pessoas que querem Sim. empreender mesmo? Sim, como eu disse, é a minha meta, né? Hoje em dia eu faço cursos com mulheres que dão outros cursos para 1.000 mulheres, para 2.000 mulheres. Eu acredito que a ferramenta que nós temos também, que são a tecnologia, ela alcança também muitas pessoas. Então, eu quero fazer cursos online, né? Quero estar também nessas áreas, assim, sabe? Da tecnologia, que eu acho muito importante. Como foi sair do mundo CLT e ser dona do seu próprio negócio? Desafiador, né? Uma coisa é você todos os meses ter o seu garantido ali. Bom, eu tinha um convênio super bom, tinha muitos benefícios, tinha o meu salário fixo. Então, pra mim, foi desafiador, muito desafiador, sabe? Então, por isso que eu falo, quando você for dar esse passo de empreender, já vá com uma bagagem de conhecimento nessa área de gestão. Porque se você não tiver, realmente você fica perdida, né? Então, pra mim, foi bem desafiador, assim. Qual foi a sua maior lição que você aprendeu com você sendo empreendedora?
Não fazer pelo dinheiro. Fazer realmente aquilo que você gosta. Sem pensar realmente no lucro. Porque o lucro ele é a consequência daquilo que você faz com o que você ama, né? Porque às vezes a gente vai em vários estabelecimentos que a gente vê as pessoas que não atendem a gente muito bem, sabe? E realmente estão ali por dinheiro. Mas quando você faz o que você gosta e por propósito, tudo muda, né? Tudo muda. E Deus tem me ensinado muito isso, sabe? Todas as vezes que eu sento na minha mesa, eu sei que não vai ser somente um atendimento, sabe? Vai ser uma troca muito grande que eu vou ter com a minha cliente. E hoje, assim, quase 100% assim, das minhas clientes viram minhas amigas, né? Então, pra mim, eu levo elas pra minha vida. Eu acompanho, às vezes, o casamento, acompanho a gestação, acompanho a formação de colegial, né, a formação de grau ali, formaturas. Eu acompanho todas as vidas, né, todas as etapas ali da vida delas. Então, é muito bacana, assim, né, a gente ter esse contato com elas. E, assim, até com o marido, até com o namorado, né, porque eles falam, pode deixar de fazer tudo, menos sua unha, porque eu sei que é só terapia, né? Acaba sendo a terapia também delas ali. Qual é a sua maior inspiração? Eu acredito que minha maior inspiração, além da minha mãe, né? Assim, minha mãe é minha maior inspiração porque ela criou tanto eu quanto meu irmão nessa área, né? Então eu vi ela lutando muito, muito, muito pra ser quem nós somos hoje, né? Ela é a minha maior inspiração. E além disso, minha mãe, ela já tinha 45 anos, ela terminou os estudos dela e ainda ela fez faculdade de fisioterapia, fez pós-graduação. Então, pra mim, eu vejo que nunca é tarde, né? Pra gente recomeçar. Então, minha mãe recomeçou e hoje ela tá super bem. Ela é a minha maior inspiração e Deus também, né? Ele, o Criador, ele me ensina a criar, né? A sempre fazer tudo por amor, né? E como se fosse pra ele. Ele é a minha maior inspiração, assim, de vida. Voltando a falar um pouco de negócios, qual a sua maior meta para sua empresa agora? Expandir, né? Como eu disse. A minha maior meta agora é focar nos cursos. E eu acho que é isso, né? Focar nos cursos e expandir em como se fosse realmente uma esmalteria, né? Bem reconhecida aqui em Jundiaí. Eu sei que tem muitas, né? Conheço várias meninas que também têm. Mas eu quero, né, focar nisso também. As suas clientes costumam preferir unhas com estilo mais minimalista e delicado ou gostam de algo mais chamativo e extravagante? Bom, eu acredito que a gente atrai aquilo que a gente mostra, né? Então, tudo aquilo que eu posto no meu Instagram e tudo mais são unhas mais minimalistas. Eu gosto dessa área mais minimalista, mais delicada, mais clássica. Até porque a maioria das minhas clientes não são muito jovens, sabe? São mulheres casadas e tal. Tem algumas jovens, assim, da idade de vocês. Mas geralmente tem jovens que gostam, né, de unhas extravagantes. Mas a maioria, sim, são mulheres um pouco mais maduras. Então, elas gostam de unhas clássicas, por exemplo. No trabalho delas, uma pessoa que é advogada. Não tem como ela estar ali com uma unha fluorescente, né? Cheia de bichinho. Não dá. Ninguém vai levar ela a sério. Então ela fala, não, Ingrid, tem que ser algo, né, clássico, né? Mais sutil, assim. Como você cuida das suas próprias unhas, já que passa o dia todo cuidando da unha de outras pessoas, né? Então, o autocuidado eu acho que não é só com elas, né? E eu sou espelho. Se elas me veem... Se eu trabalho na área da beleza, eu não me arrumo, né? Não estou, assim... Ela vai falar, como que eu vou contratar esse serviço, né? Não vai ser legal. Imagina, eu com a unha toda descascada. Então, eu tiro tempo pra mim também, do meu autocuidado, né? Esse tempo eu também tiro. O que mudou no mercado de nail designer desde que você começou a trabalhar na área? Muito. Mudou muito. Tanto as técnicas mudaram, porque, assim... A área de nail designer, ela surgiu com um dentista. É muito engraçado isso. É engraçado. Todo mundo fala, como assim, um dentista? E realmente foi. E esse dentista, ele
todo mundo sabe que tem como fazer a resina ali, né? E o material da resina, ele é o material do gel também que nós usamos. Então, na época, ele era casado e ele viu que a esposa queria muito unhas, ela ruía muito e ele fez, né? Só que aí era aquela tip grandona, que não tinha curvatura, né? Ele foi criando e ali foram outras pessoas aprimorando a técnica. Então, mudou a técnica e mudou também o reconhecimento, né? Existem mulheres que eu conheço que são engenheiras, que são formadas em outras áreas, mas que escolheram ir para a área da beleza hoje e estão super bem, né? Nós temos um salário assim que ele é bom, sabe? É bom. Então, para mim, o reconhecimento mudou muito, assim, muito dos anos para cá. Você prefere quando a cliente já vem com ela quer decidida, ou você prefere quando ela te dá liberdade de criação? Eu acho que quando ela já vem decidida é melhor, né? É que a gente não fica muito perdida no que ela quer fazer, porque tem pessoas que são bem indecisas, mas eu acho que quando vem decidida é melhor, assim. O que você acha que define uma nail designer de sucesso? Eu acho que uma nail designer de sucesso é aquela que, como eu disse, ela não somente vê o âmbito financeiro, porque hoje em dia o sucesso ele tá atrelado àquilo que você tem financeiramente. Mas eu acho que uma nail designer de sucesso é aquela que ela tem um conhecimento e, né, a ação também. Igual a gente falou aqui, a gente tem muito conhecimento em várias áreas e tem também ali o funcional, né, o operacional. Eu acho que o sucesso ele tá atrelado ao conhecimento e não sim ao dinheiro. Porque hoje em dia, se você tem um carro bom, você tem sucesso. Se você tem uma casa top, um iPhone 16, você é uma pessoa de sucesso. Não, né? Eu acredito que aquilo que ninguém pode tirar de você, isso sim é ter o sucesso, sabe? Que dica você dá para suas clientes cuidar das unhas, né? Porque muitas vezes acaba quebrando pelo falta de cuidar delas. Uhum. Bom, eu tenho clientes que elas têm o hábito de roer, de realmente... E tudo está atrelado a algo a mais. E geralmente é a ansiedade, né? Então eu aconselho, olha, faça uma terapia, sabe? Cuide da sua mente. Assim como você está cuidando do seu corpo, cuide da sua mente também. Então eu sempre passo também um feedback após os atendimentos de como cuidar, né? É algo simples, não é nada assim, nossa, não posso mexer, não posso cozinhar, não posso lavar louça. Não, você pode, né? Pode fazer de tudo. Mas eu sempre passo um feedback para elas após o atendimento de como cuidar, né? Uma instrução, na verdade. Uma instrução para elas de como cuidar desse procedimento. Você prefere fazer unhas para o dia a dia ou ocasiões especiais como casamento? Olha, eu gosto dos dois, mas o casamento eu preparo algo muito especial para elas, né? E é como se fosse um dia da noiva, mas na área das unhas, né? Porque pra mim, eu sou casada, vai fazer 4 anos agora, e pra mim é um dia único, né? Então eu faço daquele dia ser único pra ela. Então eu passei com ela pelo processo do namoro, do noivado, e ali eu estou com ela no processo do casamento, né? Então é muito bacana. Então eu já presenciei várias coisas, várias surpresas, vários momentos bem legais, assim, dentro do meu espaço, né? Com o noivo, com amigas, sabe? Da noiva ali no atendimento. Então, é difícil. Os dois são bons, sabe? Os dois são bons, mas a noiva acho que ganha meu coração. Qual conselho você daria para quem tá começando na área agora? Bom, o conselho que eu dou é: sempre viva um dia de cada vez, dê um passo de cada vez, né? Tem pessoas que entram na área já querendo fazer, nossa, uma unha de uma pessoa que tá há 10 anos, que tá há 5 anos. Não, calma, né? Você tem o seu processo. E também dê valor, né, aos primeiros passos, dê valor a tudo aquilo que você tá fazendo e entenda que um dia você vai chegar lá, né? Um dia você vai ter, sim, a sua oportunidade de mostrar, né, o seu melhor, sabe? Mas eu acredito que fazendo o seu melhor com aquilo que você tem, porque eu comecei na sala da minha casa, por exemplo, né? Eu não tinha os materiais que eu tenho hoje, eu não tinha o espaço que eu tenho hoje. Então,
Eu comecei assim do zero mesmo, né? E sem comparações, porque a internet ela é um pouco complicada porque a gente se compara muito a nossa vida com a do outro, né? A gente tem que entender que cada um tá na sua fase da vida e um dia a gente chega lá. Como você fez para divulgar o seu trabalho no Instagram, para atrair clientes? Sim. Bom, eu era muito constante. Todos os dias eu aparecia também, porque tem gente que tem vergonha, né, de aparecer. Mas eu fazia uns videozinhos, assim, até pra mim mesma, pra eu poder perder a vergonha. Mas pra mim foi muito fácil, como eu disse, eu sou bem comunicativa, assim. Foi muito fácil estar nas redes sociais, mas eu também contratei, né, uma social media, foi muito importante também. Ela que cuida do meu Instagram, que faz todas as postagens, porque se eu estou atuando no operacional, eu não vou ter muito tempo, né, pra fazer ali toda a organização das minhas redes. Mas com a social media foi muito bom pra mim, sabe? O marketing, assim. Por isso que eu falo que não é só fazer as unhas, né? Tem todo um investimento também por trás. Na época que você cuidava, né, das suas redes sociais, como você fazia para administrar o seu tempo nas redes sociais? Você se perdia, às vezes, no trabalho, ficava ali passando os vídeos ao invés de trabalhar, né? Você tem que tomar cuidado com as distrações, né? Acho que tudo, né? Na nossa vida, o Instagram... Igual o TikTok, eu nem tenho, tá? Nem tenho, porque eu já sei que vai ser, né, uma coisa que vai me atrapalhar. Mas tudo aquilo que, tipo, eu acho que o nosso tempo é tão valioso, né? Meu esposo fala isso, ele fala, nossa, o tempo que eu tenho, que eu posso usar pra estudar, pra ver um vídeo, pra estudar inglês, espanhol, sabe? É muito válido. Então, eu tentei ao máximo não ficar nas redes, ter o conhecimento, eu tirava até o hashtag do meu Instagram de coisas tipo, fofocas, de famosos, essas coisas. Tirava tudo do meu Instagram pra não aparecer nada pra mim. Então, o que aparecia realmente era aquilo que me interessava, mas tentava ao máximo, né? Focar no meu propósito, né? Ter o foco ali, olhar sempre pro alvo que eu quero, né? E as críticas, você recebeu muitas? Na internet também. Como foi lidar com isso em relação ao emocional? As críticas eu recebi. Acho que toda decisão que você for tomar na sua vida, toda escolha que você for fazer na sua vida, você vai receber críticas, tá? Mas você tem que entender, se conhecer. Eu acho que o se conhecer, você saber quem você é e para onde você está indo e aonde você quer chegar, é muito importante para você combater essas críticas. As críticas, elas não vão te abalar. Não, tipo, eu sei quem eu sou. Eu sei a semente que eu tô plantando, entendeu? Então, pra mim, não importava mais, sabe? Críticas, você vai ter de qualquer forma, você indo pra área da beleza ou não, CLT ou não, críticas você vai ter de qualquer forma, né? É inevitável. Tá nervoso? Ele tá mais nervoso que eu! Meu Deus! Ai. Se você, em algum momento da sua carreira, você já pensou em desistir, em voltar atrás, fazer alguma coisa diferente? Sim, muitos momentos, né? Principalmente no começo. No começo você pensa sempre, poxa, será que vai valer a pena? Será que eu vou conseguir chegar, né, lá? Então, pra mim, assim, persistir foi um desafio, sabe? E principalmente com as crises que a gente estava tendo, né? Na pandemia, por exemplo. Foi um tempo, assim, que eu pensei em desistir. Mas minha família me apoiou muito, né? Minha mãe me apoiou muito. Então, foi muito válido pra mim isso, né? Calma aí. Tá. Eles estão tensos. Tão tensos, né? Pelo horário? Porque eles estão querendo encontrar outras perguntas, aproveitar sim. comunicação e tudo mais. Não, mas pode perguntar. Mas a gente, acho que já pode ir caminhando. Que horas são? 8h10. Né? Pode pedir a mensagem. Tá. Então, agora a gente vai abrir rapidinho as perguntas pra nossa audiência. Ai, meu Deus. Tem mais pergunta? Pra ver se... Você tem algum tipo de formato de unha favorito, estileto, redondo?
Ah, acho que é que eu tô hoje aqui, ó. Almond, que ela é mais redondinha, delicadinha, né? Eu acho que fica bom pra todos os formatos. E é mais fácil de lidar, tá? Você vai abrir qualquer coisa, dá tudo certo. É. Só essa. Bom, então, agora a gente quer pedir que você deixe uma mensagem para seus clientes, para os alunos da Escola Tiburcio, no geral. Pode falar aqui. Bom, pessoal, a mensagem que eu tenho para dizer hoje para vocês é: persista, faça tudo com amor, tudo aquilo que você for depositar, né, o seu tempo. Pensa que o seu tempo ele é precioso e pode ter certeza que toda semente que você plantar, você vai colher. Então, viva um dia de cada vez, sem medo do futuro, né? Sem medo do futuro, sabendo sempre que você tem um propósito a ser trilhado aqui e você é muito além, né, do que os outros podem te dizer, igual eu disse aqui, as críticas. Você é muito além disso. Olhe sempre para você e busque sempre, sempre, sempre o autoconhecimento. É isso. Obrigado. E como mimo, a nossa caneca do EducaCast pra você. Que legal! Ó, gente, meu cappuccino vai... É isso. Obrigada. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, Agora uma gente. salva de palmas. Obrigada.